Habitação, hoje tem matéria especial aqui no Jornal da Manhã com o diretor-presidente da Coapar, a Companhia de Habitação do Estado do Paraná, hoje presidida pelo Jorge Luiz Lange. E o diretor vai falar sobre a questão habitacional. Temos milhares de famílias em todo o estado do Paraná, assim como milhões de famílias em todo o Brasil, que ainda sonham com as chaves da casa própria. Algumas pagam aluguel, outras, infelizmente, não têm nem condição de pagar o aluguel, moram na rua. Há um déficit habitacional muito grande no Brasil. Aqui no estado do Paraná, o diretor-presidente da Coapar vai falar sobre esse déficit, também quais são os programas de governo, quantas casas já foram entregues, inclusive os condomínios para a terceira idade, pessoas que não tinham condições de pagar aluguel, hoje elas pagam aí um valor mínimo, se comparar com os aluguéis, para quem mora num condomínio com tudo, com todos os acessos, então, o que a pessoa da melhor idade merece ter. Este é apenas um dos programas de governo do Estado, além dos outros programas habitacionais que o diretor-presidente fala agora nesta entrevista especial ao Jornal da Manhã. Para você ter noção do problema que você tem para resolver, você tem que ter dados. E então a Coapar, a cada 4 anos, ela faz um levantamento com os 399 municípios do Estado. A gente capacita todos os profissionais das prefeituras e elas abastecem um programa chamado CISPIs, que faz parte do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social. Dessa forma, a gente tem, junto com as prefeituras, o levantamento das necessidades habitacionais do estado todo. Então, isso está no site da Coapar, é de acesso livre para todas as pessoas, para obter dados e informações sobre cada um dos nossos municípios. Lá, a gente tem cadastrado as pessoas que têm intenção de adquirir casa, lá nós temos cadastrada, inclusive com georreferenciamento, com mapa interativo do Google, as localidades onde nós trabalhamos com áreas de ampliação de perímetro urbano, onde a gente tem favelas que já estão lá há muito tempo, que estão consolidadas. Se clicar naquelas favelas, aparecem quantas famílias moram naquelas favelas. Então a gente tem um espelho daquilo que são as nossas necessidades. E os números do Paraná não são diferentes dos números do Brasil. O Brasil tem um histórico de déficit habitacional entre 5,7 e 6 milhões de famílias sempre. E não é diferente no Paraná. No último levantamento de 2019, a gente levantou 532 mil famílias com necessidades habitacionais. Aí a gente divide isso em quantitativo e qualitativo. O quantitativo são 322 mil, que a gente sabe que essas pessoas precisam de uma casa, ou seja, construção, aquisição, pessoas que estão em vulnerabilidade. É um número bastante significativo aí para o estado do Paraná. E o restante são pessoas que precisam de intervenções. São moradias que não têm grande qualidade, precisam de reformas, são áreas de invasão, são áreas que precisam de regularização fundiária. Então, é um número daí qualitativo, que precisa de melhoria de qualidade da habitação. E quando a gente divide isso, a gente percebe que tem um número assim, muito, muito importante, mexeu muito com a vontade do governador de desenvolver projetos. Nesse número de 2019, nós apuramos 114 mil famílias em estado de favela. E aí o choque, para nós que estávamos assumindo o governo do estado do Paraná junto com o governador Ratinho Júnior lá em 2019, e ele ficou espantado que num estado que produz tanto, num estado que é o maior produtor de alimento por metro quadrado do planeta, é o celeiro do Brasil. Então a gente tem muitos predicados e a gente não pode concordar em conviver com tudo isso numa situação de famílias que estejam passando por essas dificuldades. Aí que o governador toma a iniciativa e chama a criação do programa Casa Fácil Paraná, que é onde a gente atua hoje fortemente para atendimento às famílias. Então, eu acredito que nessa publicação que nós vamos fazer agora até o final do mês de outubro, que é o novo CISPIs, nós vamos ter assim, números desconfortáveis. Os números devem
devem ter aumentado, né, pelo que a gente está vendo agora nos primeiros levantamentos que a gente está lançando no programa. Dentro disso tudo, o governador, quando percebeu que a pandemia ia dar esse susto, a gente já vinha preparando esses programas, escrevendo esses programas, como, por exemplo, o programa Vida Nova, que é o mais recente que nós temos agora, que vai combater justamente as favelas. Vamos começar pelas cidades pequenas, porque uma das regras do programa, a gente só entra onde a gente erradica a favela. Então, nós vamos começar com um município pequeno, tem lá 30 famílias em situação de favela. A gente vai lá, vai eliminar as 30 famílias, elas vão ser tratadas por 18 secretarias, é intersetorial o programa, então 18 secretarias vão trabalhar saúde, segurança, a questão da educação, a questão da geração de emprego, formação, qualificação, enfim, um trabalho todo voltado a essas famílias durante o período da construção das novas casas, para que elas realmente não, como em programas passados, aqui não é crítica, mas é sim a gente constatar aquilo que não deu certo e a gente melhorar, essas famílias vão realmente mudar de vida quando saírem de lá. Elas vão sair melhores, vão sair cidadãs verdadeiras. Não é uma simples mudança de endereço, mas uma mudança de status quo, né? Que a pessoa vai estar num patamar melhor de dignidade. E também, nesse mesmo momento, a gente percebe a economia, aquela baixada na economia, e o governador falou, olha, Jorge, aonde trava a construção civil? Por que a construção civil não está lançando? Nós fomos ao setor, chamamos o Sinduscom, chamamos a Caixa Econômica Federal, chamamos o Ministério, chamamos o setor privado, chamamos todo mundo para uma mesa e começamos a criar um programa, da onde surgiu o programa Valor de Entrada, que as famílias que ganham até 3 salários mínimos não têm uma poupança lá de 20, 30 mil reais, que é o necessário para dar entrada para comprar a sua casa, a sua habitação. Mas essa mesma pessoa paga um aluguel de 400, 500 reais, 600 reais. Então ela tem condições de pagar uma prestação. A solução, vamos dar entrada para essas pessoas. O governador pegou R$500 bilhão, fez um depósito junto à Caixa Econômica Federal e nós saímos para contratar até 30 mil famílias com subsídio do governo do estado. São números assim que às vezes passam despercebidos, porque são tantas preocupações, né, que um governo tem que cuidar, que são números que estão apontando para um futuro, mas um futuro bem próximo. Nós deveremos ter até 2030, muito provavelmente indicado pelo próprio IBGE, um número maior de idosos precisando de cuidado do que de crianças precisando de creche. Então a gente está atrasado, o Brasil está atrasado nesse processo de cuidados com idosos. Então, para isso, o governador fez uma determinação de que a gente desenvolvesse um programa voltado só para pessoas com 60 anos ou mais. Essas pessoas que trabalharam durante a vida inteira, têm uma aposentadoria, têm uma renda, mas não conseguiram realizar o sonho da casa própria e agora, depois de aposentado, com menos chances, porque o financiamento, quanto mais idade a pessoa tem, menor o tempo, ficaria um valor para pagar muito alto, a pessoa não conseguiria. Fica fora do sistema porque os financiamentos são de longo prazo e a expectativa de vida é menor do que a expectativa do financiamento. Então, para isso, a gente desenvolveu um programa chamado Condomínio do Idoso, o nome técnico dele é Viver Mais, e então foi desenvolvido um condomínio de 40 unidades, são condomínios fechados, murados, todo adaptado para as pessoas que têm já 60 a mais, né? Então, exemplos que a gente costuma dar, tem uma horta comunitária, essa horta comunitária é na altura da cintura, para que eles possam manusear os produtos ali que eles trabalham na horta sem ter que se abaixar. As tomadas são no meio da parede, as portas são todas com largura de 80 centímetros para poder passar uma cadeira de rodas, a ventilação cruzada para que eles tenham mais conforto térmico, a gente trata com poço artesiano, aí uma área de atendimento social, onde vai assistente social diariamente atender esses idosos, temos ambulatório médico, que o município, como contrapartida, coloca lá enfermagem 3 vezes por semana, médico 1 vez por semana, temos educador físico, porque tem uma academia ao ar livre para eles poderem fazer os exercícios,
As ruas internas são as próprias pistas de caminhada porque não circula carro dentro do condomínio, né? O nivelamento do terreno, né? A questão de subida, descida, tem um limite máximo que a norma técnica permite, a gente utiliza. E também a participação do município com a formação do primeiro condomínio, para que eles tratem das despesas condominais. E é uma forma onde a gente, Giovana, não vende a casa, é um aluguel social. O idoso que é selecionado, eles podem morar em 2 pessoas, um casal, 2 irmãos, enfim, 2 pessoas, uma sendo que esteja atendida pelo programa e a outra pode ser o acompanhante. E nesse valor, a gente joga um valor de aluguel social de 15% de um salário mínimo. Então a pessoa paga hoje em torno de uns 160, 170 reais para morar num lugar seguro, confortável, né, com toda essa estrutura de atendimento. Nós temos 4 já entregues, Jaguariaíva, Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio e Prudentópolis, em pleno funcionamento. Temos mais 4 em construção, temos 8 em fase de licitação e nós vamos chegar aos 36. Então serão 1.360 unidades espalhadas pelo Paraná. Em números, é o maior número do Brasil.